Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Guru do Excel. E hoje eu vou trazer para vocês como criar um histograma interativo com um painel informativo ao lado. Então nós temos aqui um pequeno histograma que mostra para a gente a quantidade de vendedores que realizou vendas em uma determinada faixa. Então nós temos aqui vendas de 0 a 150, de 150 a 300 até a faixa de 600 acima. E a gente tem a quantidade de vendedores e clicando sobre o rótulo desse gráfico, né? Então clicando aqui sobre o rótulo do gráfico, ele filtra para a gente aqui do lado direito os vendedores que fizeram vendas naquela faixa. Então se eu clicar aqui em 600 mais, ele vai me mostrar quem quem fez vendas acima de R$600 e quem são esses vendedores e estão classificados do maior para o menor. Então, se eu colocar aqui de 0 a 150, ele vai me mostrar dos vendedores aqui de 0 a R$150. Então, esse é um gráfico relativamente simples, mas que traz um efeito bem interessante e dinâmico para que você possa trabalhar com agrupamento de dados, ok? Então, para que a gente possa começar, eu vou pegar uma nova planilha aqui, porém antes de começar a desenvolver esse gráfico, gostaria de dizer que esta seria uma aula exclusiva para os nossos assinantes prêmios no nosso site lá, gurudoexcel.com. Então, como é que funciona? Se você é um assinante prêmio, você pode entrar lá agora toda semana. A partir de hoje, nós vamos colocar uma nova área lá chamada Dicas Semanais, onde todo sábado nós vamos postar vídeos exclusivos para quem é assinante prêmio. Então nós vamos manter a nossa frequência de 3 vídeos que nós estamos trabalhando. Vamos trabalhar com vídeos segunda, quinta e sábado, sendo que os vídeos de sábado serão exclusivos para quem é assinante prêmio do nosso site. Então acesse lá gurudoexcel.com e saiba mais para você continuar recebendo aí, além dos conteúdos gratuitos que já tem aqui no nosso canal do YouTube, os vídeos exclusivos para quem é assinante e poder ajudar aí, contribuir com o crescimento do nosso trabalho, ok? Do nosso canal. Então vamos lá. Então vou pegar aqui essa tabela, nós temos aqui a tabela de vendedores e as respectivas vendas de cada um. Nós temos uma lista aqui com um pouco mais de 100 vendedores e o valor de cada um. Para que a gente possa começar a fazer esse gráfico, nós vamos primeiro criar uma terceira coluna nessa nossa tabela chamada grupo ou agrupamento, que vai ser referente a qual faixa, né? Qual faixa ou qual grupo que esse vendedor se encaixa naquelas que nós determinamos, ok? Só que antes de criarmos a fórmula para essa coluna, nós vamos ter que inserir uma outra tabela aqui que nós vamos fazer esses agrupamentos. Então, nós vamos clicar aqui, olha, no menu Inserir, Tabela, ok? Vou selecionar a célula E1 antes aqui, vou clicar em OK, ele vai gerar uma tabela para a gente aqui com uma coluna chamada coluna 1. Nós vamos dar um nome a essa tabela aqui, olha, nós vamos chamar essa tabela de TB Grupo, para facilitar um pouco e até a gente lembrar depois o que se refere a cada um. E nós vamos ter duas colunas nessa tabela. A primeira coluna, onde está a coluna 1, nós vamos selecionar aqui e vamos digitar aqui mínimo, ok? Que vai ser o valor mínimo que vai se referir à faixa que nós vamos trabalhar. E a segunda coluna vai ser o nome do agrupamento. Então pode ser aqui mínimo e nome, ou faixa, ou grupo, ok? O nome que fica mais fácil para você lembrar ainda. Nós temos aqui duas colunas e aqui nós vamos inserir as faixas, começando pela menor, que vai ser a faixa 0. Então, a partir daí você vai inserir as divisões que você deseja. Então, por exemplo, se você quiser trabalhar de 200 em 200, você colocaria 0, 200, 400 e assim por diante. Se você quiser trabalhar de 150 em 150, você vem fazendo o agrupamento aqui, ok? Eu vou trabalhar até com essas faixas aqui, que está no exemplo anterior. E nós vamos digitar esses valores aqui. Significa que nós vamos trabalhar com essas faixas de 0 a 150, 150 a 300, 300 a 450, 450 a 600 e valores acima de 600, ok? Aqui nós vamos fazer uma pequena fórmula agora para retornar para a gente o nome dessa faixa. Então, é esse nome que aparece no gráfico. Se você voltar aqui no gráfico, é esse nome aqui, ó, 0 a 150, 150 a 300. Então, nós vamos fazer uma fórmula aqui. Nós vamos primeiro utilizar a função texto. Eu vou dar um zoom aqui para começar. Nós vamos utilizar a função texto, ok? E nós vamos pegar este valor e formatar como moeda. Então, vou colocar aqui, ponto e vírgula. E dentro de aspas, eu vou escrever aqui um R, cifrão, colocar 0, ok? Fechar aspas. E vamos fechar parênteses. Perceba que se eu der um Enter aqui agora, ele vai retornar para a gente este valor formatado como moeda. Olha, 0, 150, etc. Temos agora que concatenar com o hífen e a segunda faixa, que é o próximo valor. Então, nós iríamos fazer isso aqui, ó, concatenar. Vamos colocar um tracinho aqui, um hífen, ok? E vamos novamente concatenar com outra função texto, ok? E nós vamos trazer quem? O próximo valor, que é a célula E3, ponto e vírgula, também no formato moeda. Então, R cifrão com o 0 aqui, né, para identificar que é um número, fecho aspas, fecho parênteses, e a hora que eu der um Enter, ele traz para a gente aqui. Porém, perceba que no último valor, ele vai trazer para a gente aqui, olha, um R cifrão 0, que é como se ele estivesse pegando o próximo valor aqui, que está em branco, ok? Ele está pegando essa célula E7, se você ver aqui, olha, que é a seguinte, e está trazendo em branco, por isso que tem este valor.
Na última faixa, se a gente voltar no nosso gráfico, perceba que está 600 mais. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer que no lugar disso aqui apareça um mais, ok? Então, nós vamos modificar a nossa fórmula com um pequeno condicional. Nós vamos utilizar um se, que caso essa próxima célula esteja em branco, seja vazia, ou seja, não tenha número, é porque essa vai ser o último valor. E em vez de mostrar isso aqui, nós vamos mostrar um mais. Então, nós vamos recortar isso aqui, ok? Nós vamos recortar e vamos fazer um se. Olha, se a célula E3 foi igual a branco, então você vai trazer para mim, entre aspas, né, o símbolo de mais. Caso contrário, você pode trazer o símbolo de menos concatenado com o texto da próxima célula aí, ok? Vou fechar parênteses da função se. Quando eu der um enter aqui, olha lá, ele já vai corrigir para a gente aqui, colocando o mais na frente. Isso aqui fica legal porque se você precisar modificar suas faixas, excluir uma, por exemplo, se você excluir essa faixa aqui, você perceba que ele já vai pegando para a gente a faixa anterior e fazendo o mesmo. Se você precisar adicionar, colocar aqui 750, perceba que ele já vai gerar aqui os 750 aqui e colocar os 750 mais nessa próxima faixa. Então, a gente vai trabalhar apenas com essas faixas, mas essa fórmula aqui já vai manipular para você todos os grupos que você precise, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma função que busque para a gente qual faixa este número se encaixa. Então, a gente vai utilizar a nossa famosa função procv. Vou utilizar aqui a função procv, abro parênteses, vou buscar por esse valor. Dentro de quem? Dentro da nossa tabela grupo, ou TB grupo, que é essa tabela que nós criamos. Vou selecionar ela aqui, ó. Percebe que o Excel já me dá o TB grupo aqui, ponto e vírgula, e eu quero retornar o nome do grupo, que é a nossa coluna 2. Ó. Coluna mínima é 1, coluna 2 é grupo. Vou clicar aqui com 2, ponto e vírgula, e aqui nós temos que tomar bastante cuidado. Nós temos que escolher a opção verdadeiro. Por quê? Porque como nós não estamos trabalhando com valores exatos, nós estamos trabalhando com intervalos, nós temos que trabalhar com a opção de procurar intervalo com correspondência aproximada. O que ele vai fazer? Vai buscar o número 102. Como ele não vai encontrar, ele vai pegar o aproximado, o menor valor abaixo de 102. Então, se eu pegar aqui, ó, 102, o valor anterior a 102 que nós temos é o 0, ok? Então, ele vai falar que 102 está na faixa de 0 a 150, vai retornar o correspondente à célula F2 aqui. Então, vou colocar verdadeiro aqui, ok? Vou fechar parênteses e perceba que o Excel já vai retornar para a gente aqui todas as faixas. Ó. Temos o valor, ele fala para a gente que faixa que está. 82 está de 0 a 150, 180 está de 150 a 300, um para cada um dos nossos vendedores, ok? Então já fizemos isso aqui, agora nós temos que fazer o quê? Nós temos que inserir o nosso gráfico, ok? Então para inserir o nosso gráfico nós vamos utilizar um outro recurso muito útil no Excel chamado tabela dinâmica. Então olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui no menu inserir, tabela dinâmica, e nós vamos inserir uma tabela dinâmica nessa nossa mesma planilha. Então, o intervalo nós vamos deixar o TB dados, que é este intervalo aqui, e o local nós vamos escolher planilha existente, e eu vou colocar aqui na célula H1, ok? Vou clicar aqui, vou dar ok, ele vai inserir uma tabela dinâmica para a gente aqui. Nós vamos fazer o seguinte, temos que trazer as faixas, então aqui, olha, na nossa tabela de campos que abriu à direita, nós vamos puxar quem? Nós vamos puxar o grupo para linhas, para que ele mostre todos os grupos aqui em linha, e vamos puxar aqui a quantidade de vendas para valores, para que ele possa mostrar para a gente os números aqui. Perceba que ele faz, por padrão, uma somatória. Ele está mostrando para a gente aqui quanto que tem de vendas na faixa de 0 a 150, quanto que tem de vendas na faixa de 150 a 300 e assim por diante. Só que nós não queremos saber quanto foi vendido, e sim quantos vendedores tem. Então, ao invés de somar, nós vamos contar quantas vezes esses registros acontecem. Então, olha, para mudar isso aqui, nós vamos clicar com o botão direito em qualquer uma dessas células de vendas aqui, botão direito, e nós vamos escolher aqui, ó, resumir valores por, e podemos escolher contagem ao invés de escolher soma, tá vendo? Tá soma marcado, nós vamos mudar para contagem. E olha lá, ele trouxe pra gente que de 0 a 150 teve 50 vendas, de 150 a 300, 57 e assim por diante, ok? Então, nós vamos utilizar essa nossa tabela, que vai ser a base, para criar o nosso gráfico. Então, vamos lá. Para criar o gráfico, nós vamos clicar aqui na guia design, já dentro selecionada a nossa pequena tabela dinâmica, e vamos escolher aqui, ó, gráfico dinâmico, ok? Perceba que ele vai inserir um gráfico, nós já vamos deixar esse padrão que ele sugeriu, né, colunas aqui, que é esse gráfico aqui, vamos clicar em ok, e ele vai inserir o gráfico para a gente aqui. Nós vamos trazer esse gráfico para uma nova planilha, então vou adicionar uma planilha aqui, ok? Vou lá buscar o gráfico, olha, vou trazer esse gráfico selecionado, dar um Ctrl X nele aqui, jogar aqui em Plan 1, tá aqui, ok? E nós vamos renomear essa planilha aqui para Dashboard, ó, vou escrever aqui Dashboard, e nós vamos fazer agora a formatação no nosso gráfico. Então, o nosso gráfico está aqui. Vou aumentar um pouquinho ele aqui, ok? Está aqui o nosso gráfico. Vamos fazer o seguinte, olha. Primeiro, a gente não precisa dessas opções aqui. A gente pode remover esses botões. Então, para remover o botão desse, ó, botão direito. E nós vamos escolher aqui, ó, ocultar todos os botões do campo de gráfico, de campo no gráfico. Vai sumir os botões e vai ficar somente o gráfico. Podemos remover a legenda.
Podemos remover aqui os nossos eixos, ok? Então, vou remover o eixo, remover as linhas de grade, para ficar o gráfico mais limpo possível, deixando somente as barras e o título. O título do nosso gráfico, nós vamos colocar aqui, ó. Nós vamos colocar assim, ó, quantidade de vendedores por faixa de vendas, ok? Então, está aqui, já colocou aqui. Vamos, se você quiser, pode formatar aí, escolher uma fonte, colocar negrito, né, ou itálico, aumentar um pouco aí, pode fazer a formatação que desejar. Agora nós temos que fazer algumas modificações. A primeira delas é mudar um pouco a largura dessas nossas colunas. Tem um espaçamento muito grande. Então, olha, botão direito, formatar, nós vamos escolher aqui formatar série de dados. E aqui, olha, onde está sobreposição de série, eu vou fechar o campo de gráfico aqui, vou deixar essa nossa formatação de série de dados. Então, onde está a sobreposição de série e largura de espaçamento, a largura nós vamos diminuir esse espaçamento que tem para aumentar a largura da coluna. Então, olha, se nós diminuirmos o espaçamento, aumentamos a largura da coluna. Vamos colocar aqui um valor bem pequeno, vou colocar aqui, por exemplo, 10%. E olha, nós vamos ter uns valores, umas colunas bem largas aqui, para que a gente possa manipular, ok? Então, já temos aqui o nosso gráfico. O que nós temos que fazer agora? Adicionar um rótulo, né, para aparecer quantos vendedores tem em cada uma dessas faixas. Ó, adicionar rótulo de dados. E nós vamos aumentar aqui um pouquinho a letra, vamos formatar. Temos aqui os valores de cada um. Então, sabemos que na faixa de 0 a 150 foram 50 vendedores, 57 e assim por diante, ok? Agora que vem a segunda parte. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer com que, ao clicar nesse rótulo, ele mude, crie uma tabela aqui para a gente. E aí, nós vamos utilizar novamente o nosso recurso de tabela dinâmica. Nós vamos clicar aqui no menu Dados, ok? Podemos fazer o seguinte, podemos inserir uma nova tabela baseada nessa aqui, ou já podemos copiar essa daqui, que nós já fizemos com base nessa, e jogar lá. Tanto faz. Então, para ficar mais fácil, eu vou copiar essa daqui, olha. Selecionei toda essa tabela aqui, dei um Ctrl C, vou voltar aqui em Dashboard, vou colocar aqui, olha, em uma posição mais ou menos ao lado do nosso gráfico, vou dar um Ctrl V. Então, ele vai gerar para a gente aqui uma tabela ao lado. Nós vamos fazer a mudança nessa tabela agora, já que ela busca a base de dados do mesmo lugar que a outra. Então, nós vamos clicar aqui agora em analisar, ok? Vamos clicar em analisar, mostrar, vou voltar aqui à nossa lista de campos que nós vamos precisar fazer algumas alterações. O que nós vamos alterar aqui? Olha, nós vamos fazer o seguinte, aqui ao invés de aparecer os grupos, nós vamos tirar, ok? E vamos passar o grupo por filtro. Olha, onde que está a linha, nós vamos passar por filtro. E ele vai aparecer aqui em cima, ok? Agora nós vamos trazer para cá o nome. Olha, nome. E ele vai trazer para a gente todos os vendedores, ok? Perceba que se eu escolher aqui um grupo agora, olha, 0 a 150, ele me traz somente os vendedores daquele grupo. Tá vendo? 150 a 300, os vendedores daquele grupo. E assim por diante. O que a gente precisa fazer? A gente precisa formatar aqui para que não apareça mais o número 1, porque agora está aparecendo a contagem. E nós vamos voltar para a soma, né? Para mostrar o valor de cada vendedor. Botão direito. Resumir valores por e vamos voltar para a soma nessa tabela para que ele mostre o total de cada vendedor. Selecionei o grupo, ok, ele me mostra o total, tá vendo? Olha que bacana. Selecionei o grupo e me mostra o total. Vamos fazer o seguinte, precisamos também classificar para que mostre aqui está mostrando os vendedores em ordem alfabética, e nós não queremos. Queremos o quê? Queremos que apareça aqui, olha, as vendas em ordem alfabética. Então podemos clicar aqui com o botão direito, ok? E nós vamos escolher classificar e escolher aqui, ó, do maior para o menor. Ele vai classificar para a gente aqui os vendedores sempre do maior para o menor. Podemos também formatar para aparecer como moeda. Então, botão direito, formato de número, ok? Vamos clicar aqui em contábil, vamos dar ok. Ele vai trazer para a gente aqui o formato, o valor de cada um já com moeda. Olha lá que bacana. Se eu mudar aqui a faixa, ele muda para mim os vendedores, ok? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que, ao clicar aqui, ele mude essa faixa. E para isso, nós vamos escolher um recurso chamado segmentação de dados. Vou clicar aqui, inserir segmentação de dados e vou buscar aqui, olha, quero filtrar por grupo, ok? Vou escolher grupo, vou clicar em ok e ele vai trazer um segmentador para a gente aqui. E nós vamos fazer uma formatação nesse segmentador. Primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, nós vamos diminuir esse segmentador para ele pegar mais ou menos aqui, olha, a largura do nosso gráfico. Ok, tá aqui. Segunda coisa, nós vamos tirar esse cabeçalho. Para tirar o cabeçalho, botão direito, nós vamos vir aqui agora, ó, configurações do segmentação de dados e vamos marcar aqui, ó, cabeçalho, exibir, nós vamos desmarcar, vamos dar ok e olha lá, ele já tirou o cabeçalho. Só que ainda está aparecendo aqui, ó, vou aumentar aqui de novo para você ver, os valores estão aparecendo um abaixo do outro, eu quero um ao lado do outro. Como é que a gente faz? Existe uma configuração, se você clicar aqui, vem aqui em opções, olha, você clicou no segmentador, vem em opções, tá vendo? E tem aqui, ó, colunas. Nós vamos colocar a quantidade de colunas que nós temos. Se eu quero um ao lado do outro e eu tenho 5 valores, nós vamos colocar 5 colunas. Olha lá,
tenho as 5 colunas aqui. Agora sim eu posso voltar aqui para baixo, olha que legal. Posso voltar para cá. E nós já vamos ter mais ou menos o que a gente deseja. Olha, cliquei, ele já vai, posso fechar isso aqui, e ele já vai filtrando para mim, olha que legal. Tá vendo? É isso aqui que nós vamos fazer. O que a gente pode fazer? Formatar esse segmentador para finalizar, olha. Podemos tirar essa borda, podemos mudar aqui a formatação, diminuir um pouco o tamanho desse número, ou se você quiser deixar desse tamanho também pode deixar. Mas para formatar um segmentador, você pode clicar aqui, olha, aqui a gente tem vários formatos de segmentação, tá vendo? Você clicar, você vai ver que o seu segmentador vai formatar naquele formato. Ou você pode escolher o seu próprio formato. Como é que você faz isso? Ó, vou pegar um que eu quero mais ou menos aqui bem semelhante, então vamos supor que eu quero deixar o meu segmentador como esse que já estava, ok? Vamos clicar com o botão direito nele, olha, duplicar. E aqui você deu um nome. Vou colocar aqui segmentador personalizado, ok? Vou dar ok. Perceba que ele vai gerar aqui o nosso segmentador personalizado. Ó. Vamos clicar sobre ele. Não vai mudar, obviamente, porque nós fizemos uma cópia. Agora nós temos que modificar. Ó, botão direito, modificar. E aqui nós podemos mudar a formatação do nosso segmentador. Primeira coisa que nós vamos fazer é tirar essa borda em volta dele. Então, nessa opção aqui, ó, segmentação de dados inteira, nós vamos clicar em formatar. Vou vir aqui, olha, em borda, escolher nenhuma, ok? Vou dar ok. E pronto. Podemos também diminuir um pouquinho a letra. Ó. Eu achei muito grande o número, eu quero diminuir. Clique em formatar. Vou vir aqui em fonte. Estou fazendo segmentação de dados inteira. E escolho um tamanho, ó. Ok? Vou escolher 10 aqui, vou dar ok. Vou dar ok novamente e olha lá, mudei. Perceba que se eu tirar fora aqui agora, você já não vê mais a sua borda no segmentador. Se você tirar as linhas de grade aqui para ficar melhor, você vai ver somente o contorno do gráfico. Olha, perceba que está passando um pouquinho o seu segmentador aqui, você pode dar uma diminuída. E olha lá, agora nós temos aqui o nosso segmentador. E as próximas formatações é do jeito que você achar melhor. Então olha, segmentei aqui, quero mudar um pouco, não gostei, não quero essa borda. Então não tem problema, seleciona o segmentador, opções, botão direito aqui, modificar, e aqui você vem fazendo. Olha, você pode alterar o cabeçalho, como a gente não está utilizando, não é necessário. E nós temos, olha, itens com dado selecionado, itens sem dado selecionado. Essa é a opção selecionada aqui. Então, faça as duas formatações. Seleção cancelada, é o que não temos aqui, valores que não estão selecionados. Temos o item com dado selecionado, focalizado, quando eu passo o mouse em cima de um item selecionado, como é que ele fica. E temos também o item da seleção cancelada focalizada. Igual, por exemplo, olha, perceba que ao passar o mouse aqui, ele está ficando com essa coloração meio degradê. Eu não quero que fique, eu quero que ele fique um azul mais escuro. Então, olha, botão direito, um azul mais claro. Modificar, venho aqui, olha, item, seleção cancelada, que é esse daqui, ó. Com dado focalizado. Vou formatar, vou vir aqui em preenchimento, olha, tá vendo? Vou vir aqui e marcar esse azul clarinho aqui. E também na sem dado, porque quando se eu tivesse algum valor que não tenha nenhum dado, eu quero que fique com esse azul claro. Então as duas eu vou fazer igual. Porém, a gente tem que também fazer o item focalizado com dado, ok? Selecionado. Então tá aqui, olha, que é esse item aqui. Se você vir aqui formatar, perceba que ele vai estar a mesma cor. Então vou colocar também esse azul mais clarinho aqui. Vou formatar esse aqui também com esse azul mais claro. E perceba agora que quando eu der ok, olha, passei o mouse, olha, o azul clarinho e o azul clarinho, tá vendo? Cliquei, ele fica o azul escuro. Passei o mouse, olha lá. Que legal. Agora, basta fazer o restante das formatações. Por exemplo, não quer que apareça isso aqui para ficar semelhante ao exemplo que eu mostrei? Aqui, olha, o que eu fiz? Eu posso ocultar essas linhas aqui, ok? Oculto. Vou vir aqui e inserir uma nova linha aqui. Antes de ocultar, vamos inserir uma linha primeiro. Vou inserir uma linha acima. Vou ocultar essas aqui, ok? Pronto, vou ocultar. E aqui nós vamos fazer aqui, ó, vou inserir mais um aqui para ficar um espaço. E vamos colocar aqui um nosso cabeçalho personalizado, olha. Posso vir aqui, escolher aqui esse azul, ok? Vou colocar aqui agora um branco e escolho aqui, ó, escrevo vendedor e aqui vendas, ok? Aí basta você fazer a formatação e finalizar o seu gráfico. Olha lá que legal. Pode clicar aqui em design da tabela, você pode escolher alguns designs para a tabela também, se você achar melhor. Olha lá, deixa eu escolher um design aqui. Se você quiser colocar, por exemplo, que apareça as linhas você quiser que apareça em tiras, você pode marcar aqui, ó, linhas em tiras e você vai ver os valores. Prontinho. E assim a gente finaliza mais uma dica do nosso canal, ok? Então espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Lembrando que as nossas dicas aí exclusivas aos sábados serão para os nossos assinantes do nosso site. Se você não é assinante ainda, tem um link aí na descrição do vídeo. É só clicar e ir lá no nosso site, ficar sabendo como é que funciona, para que você possa acompanhar, além dos conteúdos gratuitos que nós temos aqui no nosso canal, também os conteúdos exclusivos lá no nosso site, gurudoexcel.com. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, não deixe de curtir aí, deixar o seu comentário aí no vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, valeu!